Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Laki, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês. LDB, artigo por artigo, ponto a ponto, assim que você aprende, né? Assim que você aprende com profundidade e dessa maneira que você fica competitivo, né? No final de todas as aulas, vai ter uma aula lá chamada Caderno de Questões, né? Um caderno de questões, onde a gente vai estar separando aí mais ou menos mais 50 não, eu vou separar para vocês aí mais ou menos umas 100 questões, exatamente, 100 questões sobre a LDB, questões atualizadíssimas para vocês, que eu tenho certeza absoluta, se vocês fizerem essas 100 questões aí, são questões aí que vão te ajudar bastante no seu concurso, né? Agora, tem que deixar bem claro, aqui na LAC, eu, professor Luiz, isso é uma transparência, esse serviço de questões selecionadas por assunto, né, onde aí nós temos aí uma grande experiência, eu digo para vocês o seguinte, que é um serviço adicional, tá? A assinatura nossa do banco de questões custa apenas R$40, é isso mesmo, R$40 você tem direito aí a um ano, né? Há um ano de assinaturas aí de concurso, você tem direito aí a um ano, né? Você tem um ano aí, tá? Acesso ao banco de questões. Vamos lá, dos recursos financeiros, né? Então a LDB também tratou aí dos recursos financeiros, né? No título anterior, o título número 6º, nós tratamos o quê? Dos profissionais da educação. É claro, né, que a LDB completa, né, que é a grande bíblia da educação, é a LDB. O título 7º, ele reservou exclusivamente para tratar dos recursos financeiros, né? E aí, dos recursos financeiros, para quem já teve a oportunidade de assistir a minha aula, né? Lá do artigo 212 até o artigo 205 até o 214, lá nós temos dois artigos muito importantes, né? Nós temos o artigo 212, que o artigo 212 ele trata de forma geral dos recursos da educação, e nós temos o artigo 212-A. Esse artigo 212-A, ele foi acrescido à Constituição Federal pela emenda constitucional número 108 de 2008, né? Uma grande alteração na Constituição, né? E aqui, né, nessa lei aqui, ela retrata muitos dos dispositivos do 212, 212-A e o 213 da Constituição. Se você já estudou esses artigos, tranquilo, né, essa aula vai ser um reforço pedagógico. Por isso que eu falo da acumulação do conhecimento, né? A acumulação do conhecimento, né? Então isso aí é uma experiência para você. Então vamos lá, artigo 68 da LDB. São recursos públicos destinados à educação, os originários de, primeiro, receita de impostos próprios da União, dos estados, DF e dos municípios, né? Então vamos lá, primeira pegadinha de concurso, né? Aqui está escrito receita de impostos, tá? Você derruba centenas de perguntas quando ela fala o seguinte, receita de tributos, diferente. Tributo, né, é um quê? É um gênero, impostos é o quê? Espécie. Tributos está incluso taxas, contribuições e impostos, né? Então, ó, impostos próprios, o que é próprio? Significa dizer, são aqueles tributos de o quê? De competência da União, por exemplo, aqui, né? Quais são, ó? Imposto de renda, vamos lá, né? IPI, né? Imposto de renda, IPI, né? IOF, tá? São todos impostos da União, dos estados, né? O principal imposto estadual, ICMS, dos municípios, né? O principal imposto municipal, ISS, né? Então é o seguinte, é receita próprios das receitas. Então, essas receitas, um percentual desses impostos que irão custear, tá certo? Irão custear a educação. Receita de transferências constitucionais e outras transferências, né? Receita de transferências constitucionais, né? Principalmente a repartição de impostos, né? Receita do salário de educação e outras contribuições sociais, né? Aí o salário de educação aí é muito importante para o financiamento da merenda escolar e também do transporte escolar, né? Receita de incentivos fiscais
e outros recursos previstos em leis. Ou seja, o legislador aqui, ele trouxe o quê? Uma sintonia, né, com a Constituição Federal. Tá? Então, essas aqui são as fontes de receitas aí, tá? As fontes de receitas destinadas, né, a financiar a educação. Tá? Vamos lá, vamos continuar, né? A União, artigo 69, aqui ele vai definir o que? Os percentuais. A União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, o DF e os municípios, 25%, ou o que constar nas respectivas constituições e leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção do desenvolvimento de ensino. Então tá aí, né? Então, aqui ele diz aqui, né? Aí eu tenho que aprofundar para vocês o meu conhecimento do direito, né? Então aqui diz, olha só, a União, né? Nunca menos que 18%, né? Beleza, né? Beleza, né? Ó, estados, DF e município, 25%, né? Aqui consta as respectivas constituições, ok? Resultante de impostos, né? Impostos, ok? Impostos, beleza? Tá aqui, né? Impostos, né? Da receita de impostos compreendidas, ó, aí ele vem aqui, né? Então nós temos aqui, o que acontece aqui, ó, caso Mato Grosso. Ó, caso Mato Grosso, tá? A Constituição Estadual de Mato Grosso prevê a aplicação de 30% da receita de impostos para a educação. O que acontece, né? A Constituição da República Federativa do Brasil consta, ó, 25%, né? E o Estado de Mato Grosso efetivamente aplica 30% ou 25%, né? E aí? Porque que diz no texto, né? Ó, resultante, né? Aí, ó, ou em leis orgânicas. Leis orgânicas, ele está o quê? Se referindo, né, ao Distrito Federal, ok? E aos municípios, ó. Ele está se referindo a essas situações aqui, né? Tá certo? Aí, ó, receita de impostos, né? Ok. Na manutenção e desenvolvimento do ensino público, né? E aí? O Estado de Mato Grosso, essa questão já foi para o Judiciário e o Judiciário já decidiu. Então, o Estado do Mato Grosso, ele deve aplicar 25%, né? É 25% o teto, né? Então, essa aí é a prerrogativa, né? Já há um entendimento jurisprudencial no sentido que o teto é o que está previsto na Constituição, 25%, né? Pronto, tá aí, né? Tá aí. Aqui é só para quem sabe, né? Mas você tem que conhecer o texto. Por quê? Porque na sua prova o cara vai escrever o seguinte, ele não vai cobrar isso. Segundo a LDB, tal. Ele colocou segundo a LDB, ele blindou a questão, né? Então você tem que ter este conhecimento. Fechou? Detalhe, essa receita vai ser aplicada exclusivamente na onde? Na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Professor, o que significa manutenção e desenvolvimento do ensino público? Calma, alto lá. Ainda nesta aula, a própria LDB, em um dispositivo específico, explica o que são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino público. Vamos continuar, né? Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União dos Estados, DF, municípios, né, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo da Receita do Governo, que a transferir, né? O que está acontecendo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, Estado, né? Olha aí, ó. Então, Estado, ok? Aqui o município. Ok? O Estado, por exemplo, tá? Você tem um imposto estadual, que é o ICMS. Na Constituição, ele diz o seguinte, que 75% fica para o Estado, ok? E, olha aí, né? O Estado arrecada o ICMS, ok? O Estado arrecada o ICMS, né? E ele tem que repassar ao município
a parcela de 25% desse ICMS. O que está acontecendo, né? Isto aqui é uma transferência constitucional. Transferência constitucional. Aí. É uma transferência constitucional. O que acontece? Esse percentual que é transferido, né, para o município não é considerado a aplicação do quê? Dos 25%, tá? Dos 25% que ele tem obrigação. Então, desses 75% que sobra, neste caso do ICM, ele vai ter que aplicar 25%, tá? 25% na educação. Ok. Professor, e esses 25% do município? Esses 25% do município, ele vai ser obrigado a investir 25% na educação. Bingo! Bingo! Tá aí para vocês aí o dispositivo. Isso que está escrito aí, tá? Isso que está escrito aí. E eu falo desse assunto com muito conforto, cara. Eu tenho muita familiaridade em relação a este assunto aqui, né? Muitas horas de estudo já. E claro, eu tive a oportunidade na época, quando eu fui servidor público estadual, eu ocupei um cargo de gestão, fui gestor da educação, inclusive, então a gente conhece essas particularidades e a briga interna, né? Isso que está dizendo o parágrafo primeiro, essa tradução, né? Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos, né? Então, isso aqui está excluindo, né? Professor, operações de crédito por antecipação de receita, né? Isso aqui é o famoso ARO, tá? ARO. O que é o disposto ARO, né? O ARO hoje em dia não é tão utilizado, né? Então, o que acontece? Lembra aqueles 25% que o município recebe, tá? Ele recebe do Estado a título de repartição das receitas de impostos previstos na Constituição Federal? Beleza, eu lembro, professor. Então é o seguinte, todo mês vai cair dinheiro? Todo mês vai cair dinheiro, né? Aí o município, vamos supor que lá no mês de maio, está passando por uma insuficiência de caixa momentânea. Mas ele vai ter dinheiro para receber. E aí, prof, o que acontece? Aí acontece o seguinte, ele pode ir lá bater, tá certo? Lá bater lá ele vai lá bater na, como é que chama? Lá no Estado, né? Na Fazenda, na Secretaria de Fazenda, fala, estou precisando de uma verba aí. Ela falou, beleza, quer que antecipe para você 10% da sua receita, tá? Do seu aro, da sua receita da transferência do ICMS do mês de outubro? Sim, eu quero que que você me passe esses 10%. Beleza. Então, o que ele faz? Ele chega lá, né? E ele recebe um aro. Sobre essa receita aqui, não é considerado os 25%, tá? Agora, lá no mês, tá? Lá no mês de outubro, que ele antecipou 10%, ali sim ele vai, tá? Ali sim ele vai considerar a receita da educação, né? Vamos lá, terceiro. Opa, desculpa, né? Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autoriza a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? O que acontece aqui? Nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? Então, na LOA, nós temos o quê? Uma previsão de receitas e uma fixação de despesas. Bacana, né? O que está falando? Está falando o seguinte, vamos supor que na LOA a receita de ICMS está prevista 10 bilhões no ano, tá? Vamos pôr 12 bilhões, tá? Um pontinho de padeiro. 1 bilhão por mês, tá? 1 bilhão por mês, continha de padeiro. Aí chegou lá no mês de maio, observaram o seguinte, né? Observaram o seguinte, que ao invés de arrecadar 1 bilhão por mês, arrecadou 1 bilhão e 100 milhões por mês, ou seja, 10% a mais. Então, esse 10% a mais é chamado de excesso de arrecadação
e nesse excesso de arrecadação é obrigado a efetuar a transferência para a educação. Isso que está escrito isso, né? E esse 10% a mais ele vai ser incluído no orçamento através de abertura de créditos adicionais. Parágrafo 4º. As diferenças entre as receitas e as despesas, previstas as efetivamente realizadas, que resultem ou não no atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apurados e corrigidos a cada trimestre do exercício financeiro, né? Aqui está dizendo o seguinte: todos os estados e municípios e a União, a cada 3 meses, terão que apurar aí todas as receitas e todas as despesas, né, efetivamente realizadas, uma prestação de contas, né? Então ele faz aí os mínimos obrigatórios, então tem uma prestação trimestral sobre os recursos da educação. Tá, vamos lá. Parágrafo 5º, ele vai falar do mês, né? Como é que vai ser esse repasse, né? O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, DF e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Vamos lá. Primeiro, os recursos arrecadados no primeiro ao 10º dia de cada mês até o 20º dia, né? Então ele tem 3 repasses, né? Então, os recursos arrecadados do primeiro dia até o 10º dia de cada mês, ele será repassado o que? Até o 20º dia do mês. Os recursos arrecadados do 11º ao 20º de cada mês, até o 30º dia do mês. Recursos arrecadados do 21º dia até ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente, né? Então, a regra é clara, né? Os 10 primeiros dias de arrecadação se apura e tem 10 dias para repassar esse recurso, né? Então, essa aqui é a programação financeira. Isso aqui é muito importante, que você tenha aí 3 repasses aí por mês, né, da educação. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes, né? Então isso aqui, né, inclusive, há muita glosa, né? Há muita responsabilização por parte do Tribunal de Contas, né? A galera não está mais fazendo isso, né? Não está mais fazendo. Então, a União transfere para os estados, né, e municípios, e os municípios e os estados para os municípios, né? Primeiro, correção monetária do recurso que deveria receber. E segundo, responsabilização civil e criminal das autoridades. O cara vai responder por crime de responsabilidade, né? Beleza, né? Então, o 69 falou dos recursos da educação, né? E agora ele vai detalhar. E o artigo 70, ele fala bem claramente, ó. Lembra que eu falei que 18% e 25% serão destinados para os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino? Bacana, então vamos lá, né? Considerarão, ó, como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as de que se destinam, né? Qual que é a importância do parágrafo 70? A importância é o seguinte: aqui ele vai definir, né, o que é despesa considerada com manutenção e desenvolvimento de ensino. Muito importante, por quê? Porque esses entes, né, municípios, estados, a União, serão superfiscalizados pelos órgãos de controle, principalmente os órgãos de controle externos, tribunais de contas, né? Então o cara lá, o auditor, ele vai chegar e falar: opa, é essa receita aqui que você está contabilizando como parte dos 25% da receita de impostos que você é obrigado a gastar, a investir no mínimo na educação, não é considerada. Então você tem que prestar atenção. Então o que pode gastar? Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Levantamento estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Realização de atividades meios necessários ao funcionamento dos sistemas de ensino. Tem mais? Tem mais, né? Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas e amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender o disposto dos incisos deste artigo e aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
Então são esses 8 itens que os entes estão autorizados a gastar. Agora, para concurso, estratégia, você tem que pensar o seguinte, né? Macete de concurseiro profissional. É melhor aqui você saber o seguinte, tá? Melhor aqui você saber o seguinte. Olha só, né? Aonde não se pode gastar o dinheiro da educação, que é o artigo 71. Aqui ele fala onde não pode ser gasto, né? Ó, não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com. Então, aqui é muito importante, isso aqui não pode, cara. Pesquisas quando não vinculada a instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente o aprimoramento de sua qualidade, a sua expansão. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, né? Eu vou investir lá no timezinho lá da cidade. Desportivo não pode, né? Não pode ter subvenções públicas, né? Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, né? Não pode para programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutico, psicólogos e outras formas de assistência social, né? Não, a SEDUC lá vai contratar uma psicóloga, né? Aí, para cada escola. Olha que pergunta top de concurso. Beleza, eu acho louvável isso, né? Só que não poderá gastar desse recurso, vai ter que ir lá da fonte 100, né? A fonte lá 100 do governo, né? Não poderá. Vamos lá. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. Não pode, né? Por quê? Porque você tem que entender que é manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Manutenção, obras de infraestrutura, não, isso aqui é obrigação do governo, né? Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia, a manutenção do desenvolvimento do ensino. O que acontece, né? Isso aqui eu já vi muito caso disso aqui. O cara é professor e está lá cedido lá para a Câmara dos Deputados, né? E quem está pagando o salário dele é lá onde? Lá a SEDUC. E o cara pegou e colocou o CPF dele na prestação de contas para provar o gasto, né? Para provar o gasto aí. Para provar o gasto, né? Então está errado, né? Então isso aí não pode, né, cara? Então é muito importante isso, né? Agora sim, para fechar, né? Para fechar o nosso conhecimento aqui, né? Só para vocês terem uma noção ampla sobre o assunto, né? A educação é muito mais que 25%. Aí, vocês perceberam, né? Então essa parte aí de obras, né? Essa não é pelo Fundeb, então é pela fonte 100. Tá? Então, eu garanto para vocês aí, assim, cara, conta de padeiro, como eu tenho muito conhecimento de questão de finanças públicas, né? Cara, garanto para vocês aí que a educação, no geral, né, cara, a Constituição fala 25%, isso eu coloco até lá no município, tudo, né? Cara, é no mínimo 32%, cara, no mínimo 32%, tá? Mas é o quê? É o custo, né, cara? Cara, educação é caro mesmo, não tem essa, tá? Não tem essa, né? É feita por profissionais, né? Não tem como você fugir. É o quê? É o futuro da nossa nação, é o mínimo necessário, né? A gente paga imposto, a gente trabalha para isso mesmo, né? Vamos lá, artigo 72. As receitas e despesas com a manutenção de desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 65 da Constituição, né? E aí, professor, qual que é esse relatório aqui? Conheço ele muito bem, ó. É o relatório resumido de execução orçamentária, né? Também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e esse relatório ele é bimestral. Aí. Então, você tem que saber esse cara aqui, é o RREO, né? Beleza? Na prova de vocês, ó, tá diferente. Ele vai falar que é o RGF, né? Que é o relatório de gestão fiscal. Não é o relatório de gestão fiscal. Já estou antecipando as questões de prova. É o RREO, relatório resumido de execução orçamentária, né? Esse cara aqui também, né, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e ele é quadrimestre, né? E é quadrimestre, ó.
Quadrimestre, 4 meses. Bimestres em 2 meses. Bingo. Tá aí pra galera, né? Tá aí pra galera aí, beleza? Tá aí pra galera aí, né? Tá aí pra galera, né? Ok, né? Fácil, né? Assunto gostoso pra caramba, né, cara? Muito bom, né? Vamos lá. Artigo 73, né? Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente a prestação de contas de recursos públicos, né? Então, olha aí. Então, né, os órgãos fiscalizadores, né? Aí quais são, né, cara, esses órgãos fiscalizadores, né? Internamente você tem o quê? As controladorias gerais, né? Do município, do estado, as antigas auditorias, né? E o externo, você tem os tribunais de contas. Então, eles vão estar fiscalizando, né? O cumprimento do disposto do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias na legislação concernente, né? Professor, o que significa o artigo 212, né? Então, o artigo 212, tá? 212, o que aconteceu, né? Então, na verdade, o artigo 212 e o 212A, né? Que esse cara aqui foi acrescentado pela emenda constitucional 108 de 2020, né? Beleza, esse cara aqui trata o quê? Dos recursos do Fundeb, tá? Recursos do Fundeb, né? E o 60, professor? A 60 é o seguinte, né? Ele trata da complementação, ó, complementação, né, da União para a educação. Então é o seguinte, né? Lá fala que a União, né, vai definir um percentual por ano, esse ano é escalonado para repassar. Então são os recursos da educação, 212, 212A e o artigo 60 da Constituição. A título de conhecimento, vamos lá, vamos dar uma leitura aqui no artigo 60. Ó. A complementação da União referida no inciso número 6º do caput do artigo 212A da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5, tá? Do mesmo artigo a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Então vamos lá. 12% no primeiro ano, 15% no segundo ano, né? 17% no terceiro ano, 19% para o quarto ano, 21% no quinto ano, 23% para o outro ano. Então, essa aqui é a complementação da União, né? Essa é a complementação da União, no caso, para completar o quê? Os recursos, né, suplementares lá do Fundeb, né? Do Fundeb, beleza? Do Fundeb, né? Artigo 74. A União, em colaboração com os estados, o DF e o município, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo do aluno, capaz de assegurar o ensino de qualidade. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e nas diversas modalidades de ensino, né? Então isso aqui é um puta de um indicador, né? Um puta de indicador aí, constante aí da União, né? Então ele fala o custo por aluno, né? Então a União calcula sempre no final do ano para valer no próximo ano e ele vai considerar o quê? As variações aí que nós temos regionais, né? Artigo 75, né? Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União. Parou. Então, a União tem o quê? Uma ação supletiva e redistributiva. Isso cai muito em concurso, né? O cara vai falar que não é da União, vai falar que é do Estado, do município. Está errado, né? E dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente a disparidade de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula do mínimo público que inclua a capacidade de atendimento e a medida de esforço fiscal do respectivo Estado, DF ou município em favor da manutenção do desenvolvimento do ensino. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção do desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade, né? Olha lá, né? Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º a União deverá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino,
considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola, né? Olha que coisa legal, né, cara? Olha que coisa legal aqui, né? Com base nesse custo mínimo, da transferência, do cálculo, bacana, da ação suplementiva, complementar, distributiva de recursos, né? A União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino. Ou seja, ele quer o quê? Agilidade, ele não quer burocracia, né? Vai direto para a escola. E ele vai considerar essa transferência o número de alunos que efetivamente frequenta a escola, né? Está dando o quê? Condições o quê? Está dando condições para a escola aí se desenvolver, né? A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do DF, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino da sua respectiva responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de investimento, né, atendimento, é claro, né? Tá? Então não pode aí. Por exemplo, vamos lá. Professor, vamos entender. O que é o artigo 10, inciso 6º? Né? Ele traz o seguinte, ó. Os estados incumbirão-se-ão, né? Inciso 6º, do 10, assegurar o ensino fundamental, tá? E oferecer com prioridade o ensino médio. Então ele tem que assegurar o ensino fundamental e ele vai ter o quê? E com prioridade o ensino médio, a todos os que demandarem, beleza, né? E o 11, os municípios incumbirão-se, 5, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com os recursos acima de percentuais mínimos vinculados da Constituição, né? Então ele define o que é a área de atuação, né? Ele define a área de atuação. Então ele está falando que primeiro ele vai ter que atender essa área de atuação para receber o que? A complementação. Artigo 76, vamos lá. A ação supletiva redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, DF e municípios do disposto nessa lei, sem prejuízo a outras prescrições legais, né? Então, beleza, né? Vamos lá, né? Então, esse aqui é o artigo 76. Então, o que ele está falando, né? Ó, então é o seguinte, né? Ele está condicionado ao cumprimento dos estados, ou seja, o cara tem que fazer o seu dever de casa. Se não fizer seu dever de casa, né, então ele não vai receber essa ação supletiva, né, e redistributiva, que é 99% da União, né? Vamos lá. O artigo 77 é um artigo que já foi tratado, inclusive, na onde? Lá na Constituição Federal, no artigo 213, né, que eu chamo de quê? De ampliação da aplicação dos recursos da educação. Tá? Ele fala que, né, é ampliação. Como assim, professor? Cara, você pega lá, ó. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Bacana, ok. Podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, né? Então o que acontece? Você pega lá uma escola filantrópica, né? Que tem aí. Cara, a escola filantrópica é de ensino fundamental. Porra, meu. O ensino fundamental não é obrigação do município? Sim. Tá? E às vezes é melhor do que do município. Então, o Constituinte autorizou destinar parte desses recursos para a escola. E, normalmente, esses recursos são como o quê? Ceder professores. Então, cede professor para a escola lá comunitária, para a escola confessional, para a escola filantrópica, né? Que é uma ajuda extraordinária para essas entidades, né? Então, ele está recebendo, de uma forma ou outra, recursos públicos, né? E pode receber dinheiro também, né? Ó, vamos lá. Agora, traz o quê? Critérios, né? Ó. Comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades, né? Ou seja, lá no seu contrato de constituição, seu contrato social, ele tem que falar, no caso de encerramento, né, o patrimônio irá para tal lugar, né? Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos, né?
O maior problema dessas instituições aqui é a desorganização, cara. Então eles perdem prazo de prestação de contas, tem contas reprovadas. E aí o que acontece? Eles não podem estar recebendo, né? E o que diz na Constituição Federal? Só para título de conhecimento, artigo 213, ó. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas filantrópicas, né? Ó, escolas, né? Comunitárias, confessionais e filantrópicas, né? Definidas em lei. Aí, ó. Pô, professor, né? Parece que é cópia, né? Vamos ler aqui, inciso 1º, ó. Comprovem a finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes em recursos financeiros da educação, assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária filantrópica ou confessional ou poder público no caso do encerramento de suas atividades, né? Ou seja, o legislador aqui praticamente copiou o texto constitucional, né? Vamos lá, parágrafo 1º, para finalizar nossa querida aula, nossa grande aula aqui, né? Os recursos que trata este artigo poderão ser destinados à Bolsa de Estudos para a Educação Básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio da educação, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Então tá aí, matamos aí o capítulo aí, né, dos recursos financeiros, né? Bacana, ótimo, né? Encerramento de sempre, vamos lá. Se der vontade, suma um pouco, não para que os outros sintam a sua falta, mas para que você relembre quem você é, né? Se der vontade, suma um pouco, né? Exatamente, né, cara? Olha que palavra forte, né? Não para as pessoas sentirem essa falta, para você redescobrir. É um tempo para você mesmo, né? Eu mesmo, cara, às vezes final de semana, aí, papo reto, cara, da sexta-feira eu desligo o aparelho celular, certo? E, cara, e fico na minha. É isso mesmo. E é bom, né, esse descanso, se desconectar do mundo um pouco, né? Para você se reencontrar, buscar energias. E estudo, cara, por exemplo, né? Estudo, você tem que fazer isso. Eu gravo todos os dias de manhã, cara. Eu tenho uma agenda de gravação na LAC gigantesca, uma rotina intensa, né? Então o que eu faço? Eu desligo o aparelho celular. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.